A pimenta do reino é a especiaria mais consumida no mundo. É amplamente conhecida pelo uso na culinária e por ser um condimento com sabor e aroma especiais. O Brasil é o terceiro maior produtor global dessa pimenta. E para falar mais sobre a cultura da pimenta do reino no país, recebemos agora o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Oriel Lemos. Boa tarde, seja bem-vindo ao Agro em Revista, Oriel. Boa tarde, Juliana, e boa tarde a todos que nos assistem. É um grande prazer estar aqui com vocês. Então, Oriel, qual é o volume médio produzido anualmente pelo nosso país de pimenta do reino e quais são os estados que se destacam nessa cultura? Pois é, o Brasil, como você bem disse, é o terceiro maior produtor mundial, podendo chegar a ser o segundo maior produtor. O volume que o Brasil produz hoje, ele alcança mais de 100 mil toneladas por ano, com destaque para o estado do Espírito Santo, que produz um pouco mais de 60 mil, e o estado do Pará, que produz atualmente um pouco mais de 35 mil toneladas. E qual é o diferencial da nossa pimenta do reino brasileira em relação aos outros dois países que lideram o ranking mundial, que é Vietnã e Indonésia? A gente puxa sempre a sardinha para o nosso lado, né? Por que a nossa é uma das melhores? Olha, a pimenta do reino brasileira, ela se destaca principalmente por ser uma pimenta de melhor qualidade. Porque a nossa pimenta, ela é produzida num sistema de produção que cada vez mais a gente está trabalhando para que seja sustentável. Então, é uma pimenta que a maioria dela é seca ao sol. A nossa pimenta, ou seja, quando você faz a secagem ao sol, você não está usando nenhuma energia para fazer a secagem dessa pimenta. E a nossa pimenta tem aroma, sabor e a pungência que são muito mais agradáveis. Ou seja, nós conquistamos um mercado internacional, principalmente considerando a qualidade do nosso produto. E também pelo nosso produto ser um daqueles que nós não temos problema com contaminação química. Logo, logo, então, o Brasil vai subir nesse ranking. A gente tem expectativa que fique no segundo, primeiro lugar e avance aí nas exportações. Mas, Oriel, eu gostaria que você falasse agora para o nosso telespectador que talvez não conheça bem a cultura da pimenta do reino, quais são as características da lavoura, algumas especificidades do manejo. Você pode falar sobre isso? Podemos sim. A pimenteira do reino, ela é uma planta de origem da Índia, mas ela chegou ao Brasil e se adaptou muito bem pelas condições edafoclimáticas que o nosso país tem, principalmente na região norte, porque nós temos água e temos solos adequados para o cultivo dessa especiaria. Mas as características fundamentais para que você tenha um sistema de produção cada vez mais sustentável é que você adote as boas práticas. E com isso, começa a partir de quê? A pimenteira do reino, ela precisa de um tutor para que ela possa crescer. Ou seja, ela é uma planta trepadeira. Então, nós podemos usar estacão de madeira ou tutor vivo, que é uma tecnologia que cada vez mais nós precisamos adotar, que é o uso de tutor vivo, e a Embrapa desenvolveu uma tecnologia usando o tutor vivo de glicídia. Mas não apenas só o tutor, porque desde o preparo da área você precisa ter uma área, um solo que tenha uma textura adequada para ser cultivado. Inicialmente, você precisa fazer a análise desse solo para saber o que corretivo você usar para fazer a correção do solo e que quantidade de adubo você deve utilizar na lavoura. Partindo disso, você precisa ter o quê? Você precisa ter uma muda de qualidade. E para você ter uma muda de qualidade, você precisa ter essa muda a partir de plantas matrizes que sejam sadias e vigorosas. Se você quer fazer um plantio
A partir de mudas, você precisa pegar essas mudas de viveristas credenciados ou então você produzir sua própria muda com todos os cuidados que requer. Daí, depois que você tem essas mudas, você vai usar o tutor. E nós estamos recomendando como tutor a gliricídia, porque a gliricídia, além de sequestrar carbono, ela fixa nitrogênio do ar. E você não vai precisar mais cortar uma árvore para plantar a pimenta do reino. O manejo precisa ser adequado. Você precisa fazer a poda na época adequada para que essa planta possa crescer e ter uma formação muito boa e produzir muito bem. Mas para que ela possa produzir, você precisa também fazer o quê? Você precisa fazer as adubações. As adubações que são necessárias, você precisa fazer a limpeza da área, controlar a erva daninha e não ter problemas com doença. Para isso, para que você não possa ter problemas com doença, é necessário que você esteja sempre monitorando a sua área, principalmente aquelas doenças que afetam mais a cultura, como a fusariose, que é uma doença de solo, que ela impede com que a planta possa crescer normalmente e ocasiona a morte da planta. A outra doença é a murcha amarela também, que você precisa ter muito cuidado com essa doença que pode levar à morte da planta. Além dessas doenças, o que hoje tem nos preocupado muito é que você precisa ter muito cuidado ao usar muda e também no processo de monitorar a ocorrência de viroses. As viroses, o principal mecanismo de disseminação dessas viroses são as mudas. Portanto, é necessário você ter muda de excelente qualidade. Mas a Embrapa tem trabalhado também tecnologias que vêm também, essas tecnologias, elas são usadas para controlar, por exemplo, a fusariose, como o uso de NIM. O uso das folhas de NIM de 10 gramas a 50 gramas por litro de solo, ela já controla o fusário. E nós percebemos isso muito bem quando nós produzimos mudas, porque as mudas elas são de qualidade e não tem problema do fusário. Então, vejam só, para que o produtor tenha uma boa produtividade, ele tenha uma boa longevidade do seu pimental, é necessário que ele adote as boas práticas de cultivo da pimenta do reino. E aí você vai desde o preparo da área, a escolha da cultivar que você vai utilizar, as mudas de qualidade, o manejo dessa planta, adubação e, por fim, os cuidados que você tem na colheita e pós-colheita e armazenamento. Porque nós precisamos ter uma pimenta de qualidade para competir no mercado internacional. Então, se o produtor adotar essas boas práticas, e para isso a Embrapa tem trabalhado essas tecnologias, inclusive nós estamos lançando agora vários vídeos retratando essas tecnologias, fazendo com que o produtor tenha o acesso às orientações básicas de como ele pode cultivar a pimenteira do reino, para que ele tenha uma boa produtividade, tenha a longevidade das suas plantas no pimental e tenha um produto de qualidade para que o produtor possa e o Brasil alcance mais competitividade no mercado internacional da pimenta do reino. E tem uma lavoura muito bonita, assim como a gente mostrou nas imagens aqui, né? A estufa, aquele cuidado, a equipe ali trabalhando com manejo e tendo excelentes resultados no plantio. E você falou dessa série de vídeos com orientações para o público interessado, né? Aquele agricultor familiar, boa parte da produção de pimenta do reino no Brasil é feita pela agricultura familiar. Como as pessoas podem ter acesso a essa série de vídeos? O que você destaca? É gratuito? É de fácil acesso? Qualquer pessoa pode assistir, aprender um pouco mais, porque tem muitos agricultores familiares que nos assistem que, dependendo da sua avaliação, da sua orientação, podem decidir investir nesse tipo de cultivo também. Quais são as suas dicas, Uriel?
Olha, uma coisa que está acontecendo que é até maravilhoso a gente estar tendo a oportunidade de passar isso ao nosso agricultor familiar, aquele que às vezes não tem acesso muito fácil à informação. A nossa equipe da Embrapa, a nossa equipe técnica, juntamente com o nosso setor de comunicação, trabalhou esses vídeos de uma forma simples e de fácil acesso. Se você acessar o site da Embrapa, você vai ter condições de baixar esse vídeo, assistir esse vídeo e ter as orientações básicas para que você tenha um cultivo mais sustentável, uma produção com qualidade, elevar a produtividade. Só para você ter uma ideia do que nós estamos trabalhando relacionado a essas tecnologias, uma vez o produtor adotando essas tecnologias, principalmente que a gente diz assim, no estado do Pará, essas tecnologias elas foram trabalhadas muito no estado do Pará, mas pode ser utilizado por outros agricultores de outros estados, é que, por exemplo, hoje, a produtividade do estado do Pará ela é um pouco mais de 2.200 quilos por hectare. Então, se o produtor adotar essas tecnologias, fizer como nós temos orientado, recomendado, nós temos certeza absoluta que nós podemos até duplicar essa produção. Porque ele precisa fazer as práticas nas horas certas, nas horas adequadas, no momento certo, para que ele tenha uma lavoura muito sadia, muito produtiva e com um produto de qualidade. E além dos vídeos, o produtor tem acesso hoje a um calendário que a Embrapa também já disponibilizou, está no site, que é o que ele deve fazer todo mês, associado a esses vídeos. A gente diz o que fazer. Na folhinha está lá, olha, você tem que produzir muda. Então ele vai lá no nosso site também e baixa o vídeo de como fazer as mudas por si só. Então, são todas orientações que a Embrapa, com a sua equipe técnica e o setor de comunicação, tem trabalhado para que o produtor, principalmente o pequeno produtor, possa ter acesso imediato e facilitado para que ele tenha uma lavoura muito produtiva, com qualidade e maior longevidade. E assim, o Brasil, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida que nós, em pouco tempo, se nós nos unirmos, todo o setor, pesquisa, ensino e extensão, nós vamos chegar a ser o segundo lugar e, quem sabe, ser o primeiro produtor mundial de pimenta do reino. E um produto com qualidade, porque gera renda. Só para você ter uma ideia, em 2019, nós geramos mais de 200 milhões de reais para o Brasil em termos de divisas. Significa também que cada tonelada que o Brasil produz é um emprego gerado. Então, se nós produzimos 100 mil toneladas em 2019, que é o último dado que nós temos, significa dizer que nós produzimos 100 mil empregos. Então, é uma cultura de pequenos produtores e que faz a diferença. E essa produção, essas divisas são conseguidas nada mais do que em 35 mil hectares de pimenteira do reino implantada. Então, é uma lavoura que vale a pena cuidar e que vale a pena incentivar. E tenha certeza, produtor, se você usar, se você adotar as tecnologias que são recomendadas, você vai ter muito mais sucesso no seu agronegócio da pimenta do reino. Muito obrigada pela sua participação aqui no Agro em Revista. Oriel Lemos, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Obrigada por todas as instruções ao nosso produtor de pimenta do reino. Eu tenho certeza que logo, logo a gente avança para o primeiro lugar mundial. Juliana, somos nós que agradecemos a oportunidade, porque só assim a gente consegue compartilhar o que nós estamos trabalhando em termos de pesquisa e gerando em termos de tecnologia e colocando à sociedade, especialmente ao nosso produtor, ao nosso agricultor familiar, que para ele realmente, para todo o Brasil, vai fazer a diferença, porque quanto mais nós produzirmos e com melhor qualidade, melhor produto nós teremos no mercado internacional a oferecer e com isso virá mais divisa para o Brasil e vai desenvolver cada vez mais a região que produz pimenta do reino.
Muito obrigado pela oportunidade.